E aí, tudo bem? Eu sou Wagner Delia e este é o projeto Alô Som, viabilizado através da Lei Aldir Blanc de Incentivo à Cultura pelo Governo Federal e da Prefeitura do Natal. A ideia deste vídeo é desenvolver o interesse e a curiosidade pelo áudio daqueles que não têm tanta intimidade no assunto. Caso você seja um profissional da área e queira informações mais específicas, um conteúdo mais amplo, veja outros vídeos nossos aqui no canal. Desde já, deixe seu like, siga e compartilhe nossos vídeos, é muito importante para nós. Deixe seu comentário ou perguntas também que nós vamos responder. Vamos para o vídeo? O primeiro assunto que vamos abordar nesse vídeo é sobre a energia elétrica. A energia elétrica é um dos fatores mais importantes para se ter um sistema de som em bom funcionamento. Além de voltagem e potência adequada, cabos, ligações e conexões merecem atenção especial na hora de se projetar ou elaborar um sistema de áudio. Outro item primordial que interfere tanto na qualidade quanto na segurança também é o aterramento elétrico. Voltagem elétrica. O descuido com a voltagem elétrica é um dos principais motivos da queima de equipamentos. Talvez, se você já tem alguma experiência com áudio, você já deve ter ouvido falar ou passou pela situação de ligar um equipamento em 110, ele sendo numa tomada 220 e ter um prejuízo da queima do equipamento. No geral, os equipamentos eles operam entre 110 ou 220 volts, variando de acordo com o equipamento, marca, modelo e fabricante. A principal diferença entre os dois valores é a capacidade de entregar maior potência com menor consumo e menores gastos com cabos e conectores. No caso de 110 volts, além de maior consumo de energia elétrica, é necessário ser maior também a bitola, ou seja, a espessura dos cabos que fornecem energia elétrica para o seu sistema. No caso de 220 volts, além de cabos de menor espessura, você gera uma maior potência, assim tendo um melhor aproveitamento do seu sistema. Aterramento elétrico. Embora muitos descartem a atenção com este item, é importantíssimo em qualquer sistema de som, seja ele profissional ou doméstico, de grande porte ou de pequeno porte. Aterramentos elétricos evitam ruídos indesejados, interferências eletromagnéticas, radiofrequências, além de proteger tanto quem manuseia quanto quem estiver em contato, como os artistas, músicos e públicos. Por isso, muita atenção com o seu aterramento elétrico. Microfones. Os microfones são os primeiros na cadeia do áudio, responsáveis por transformar a energia acústica, ou seja, o som, em informação elétrica, conhecida como sinais de áudio. Por isso, a qualidade e a correta aplicação dos microfones influenciam no resultado do som. Entre os tipos de microfones estão os microfones dinâmicos e os condensadores. A principal característica de um microfone condensador é que ele necessita de uma alimentação para funcionar. Essa alimentação é conhecida como Phantom Power, ou 48 volts. Já os microfones dinâmicos funcionam sem a necessidade de alimentação elétrica. Outra característica dos microfones é a imagem sonora que determina a direcionalidade da captação do som. Eles podem ser cardioides, hipercardioides, omnidirecionais, bidirecional e shotgun. O que determina qual o microfone deve ser usado é o que vai ser captado. Uma grande orientação sobre o uso dos microfones é ler as orientações do fabricante. Vamos falar agora sobre as mesas de som. As mesas de som, também conhecidas como consoles ou mixer, é o misturador do sistema de som. Ela é responsável por receber um ou diversos sinais ou canais de áudio, tratar e misturar, como é o caso de como surgem as músicas. Hoje, grande parte do mercado é dominado pelas mesas digitais, embora existam ainda muitas mesas analógicas, geralmente de pequeno porte. Aqui temos um exemplo de dois tipos de mesas de som, uma mesa analógica, de pequeno porte, e uma mesa digital, de médio e pequeno porte também. Lembrando a vocês que o conceito do áudio é o mesmo, tanto no áudio analógico como no áudio digital. O conhecimento é o que determina utilizar e extrair o máximo de qualquer equipamento. A principal diferença das mesas analógicas e das digitais são os recursos. Enquanto nas mesas analógicas são necessários recursos físicos e o auxílio de acessórios chamados de periféricos
que vamos ver logo mais o que são, as mesas digitais com a utilização de softwares, no mesmo equipamento se tem todos os recursos necessários, como equalizadores, compressores, gates e processadores de efeitos. Vamos a eles. O primeiro item da mesa de som que vamos falar é sobre os equalizadores. Você já deve ter ouvido falar na expressão o som mais agudo, médio, grave. Esses termos são as faixas de frequências, ou seja, as regiões que nosso ouvido é capaz de captar ou ouvir, que se iniciam em 20 Hz, que são as frequências mais graves, e vão até 20 kHz, as regiões mais agudas, também chamadas de frequências altas. Os equalizadores atuam controlando essas frequências. Existem dois tipos de equalizadores, os paramétricos e os gráficos. Os equalizadores paramétricos são compostos por três controles: ganho, frequência e largura de Q. Existem equalizadores semiparamétricos, que possuem apenas um ou dois desses controles. No caso dessa mesa analógica, nós temos aqui um equalizador semiparamétrico, que tem apenas um dos controles para cada uma das frequências, o agudo, o médio e o grave. Os equalizadores gráficos. Os equalizadores gráficos têm o controle de volume específico para determinada frequência. Quanto maior a quantidade de frequências, maior o controle. Eles podem ter desde 5, 7, 15 até 31 bandas ou frequências. Aqui nesse caso nós temos um equalizador gráfico nessa mesa analógica, que ele determina cada uma das frequências com o seu determinado controle de ganho ou acentuação. Compressores. Os compressores fazem parte do grupo de periféricos de dinâmica. Podem ser usados de várias formas, mas a mais comum é para dar uma linearidade ao som, ao áudio, diminuindo a variação entre momentos muito altos ou volumes muito baixos, dependendo dos ajustes dos seus controles. Gate. Assim como os compressores, o gate é um periférico de dinâmica, geralmente usado em instrumentos percussivos, como a bateria. Sua principal função é evitar os vazamentos, ou seja, a captação de várias fontes sonoras pelo mesmo microfone, evitando dessa forma sons indesejados e o fenômeno conhecido como cancelamento. Processadores de efeito. Os processadores de efeito são responsáveis por acrescentar de forma artificial ambiente sonoro ao áudio original, criando espacialidade. Entre os efeitos mais conhecidos estão o efeito de tempo, chamados de reverb e delays. Ora destacando, ora suavizando o som original. Com os seus ajustes de parâmetros, pode-se dar a impressão de que o som está vindo de uma grande sala de concerto, ou de uma caverna, ou ainda de um quarto vazio. Já os delays podem ser comparados ao eco. São repetições de determinados trechos de áudio, variando de tempo e quantidade de repetições. Agora vamos ao último item deste vídeo, as caixas de som, ou alto-falantes. São o item final da cadeia do áudio. Você se lembra dos microfones? Os alto-falantes operam de forma contrária deles. Eles recebem o sinal eletrônico, também conhecido como sinal de áudio, e o transformam em energia acústica, ou seja, o som. Existem diversos tipos de caixas de som, como as passivas, que são compostas apenas pelos transdutores, ou seja, os alto-falantes e os drivers necessitam de uma amplificação externa vinda de uma potência. Outro tipo são as caixas ativas, que além dos transdutores, têm um módulo de amplificação já integrada. Algumas têm processamento, como equalizadores, limitadores de sinal e até monitoração remota via cabo de rede ou Bluetooth. O tipo e modelo de caixa de som a ser usado é determinado de acordo com sua aplicação. Caixas como as de PA, da terminologia Public Address, ou seja, endereçada ao público, como o próprio nome diz, são caixas para o público ouvinte e por essa razão possuem potência sonora relativa à cobertura da área sonorizada e à quantidade de espectadores. Já as caixas de retorno são utilizadas para que os músicos possam se ouvir no palco e são caracterizados pela posição angular no chão, e sua equalização se diferencia para que haja uma boa compreensão do som, a evitar o fenômeno da microfonia. Outra característica das caixas de som é a faixa de frequência que ela é capaz de reproduzir. Por questões de sua estrutura de construção,
não é possível atingir todo o espectro de áudio com apenas um único alto-falante. Dessa forma, dependendo do porte do sistema de som, são necessários 2, 3 ou mais tipos de caixa de som, como as de médio, as de grave e os subwoofers, também conhecido como subs, responsável por reproduzir as frequências mais baixas. Esse foi o projeto Alô Som. E aí, gostou do vídeo? Deixe seu comentário ou pergunta, dê o seu like, se inscreva no canal. Valeu? Deus te abençoe e até a próxima. Fui!